Você sabia que não basta ser segurado do INSS para receber, para ter direito a alguns benefícios previdenciários? Pois é, na aula passada, no vídeo da aula passada, nós falamos sobre qualidade de segurado. E se você não assistiu esse vídeo ainda, recomendo fortemente que você volte lá e dê uma olhadinha. E hoje nós vamos falar sobre carência. Eu sou a Prof. Juvanço. Aqui nesse canal nós descomplicamos o direito trabalhista e previdenciário. E no vídeo de hoje nós vamos trazer esse tema aqui que é tão importante para nós. Mas vamos lá, começando, o que é carência? Nada mais é do que o tempo mínimo que o segurado ele precisa contribuir para o INSS para ter direito a alguns benefícios previdenciários, tanto ele quanto seus dependentes. Lembrando de um detalhe super importante: a carência ela é sempre contada em meses e não dias, tá? Mas quais benefícios, prof? O que precisa de carência? Os benefícios que precisam de carência, regra geral, tá? Todos os benefícios por incapacidade. Então, incapacidade permanente, incapacidade temporária, tá? Então, os benefícios por incapacidade. A carência é de regra geral, porque toda regra existe uma exceção, é de 12 meses. Então, o segurado começou a contribuir hoje para o INSS e foi lá e descobriu que tem uma doença que acaba incapacitando ele para o trabalho. Essa doença não está elencada nos rolos de doenças graves, tá? Uma doença ali normal, enfim, normal, nenhuma doença normal, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Uma doença que acaba incapacitando ele para o trabalho. Ele começou a contribuir agora, há pouco tempo, faz 2 meses. Ele não vai ter direito ao benefício por incapacidade, porque ele não cumpriu o requisito de carência. É a mesma situação que funciona com os planos de saúde, sabe? Que você precisa ter um tempo mínimo de contribuição para depois poder usufruir ali dos benefícios do plano, tá? Então, regra geral dos benefícios por incapacidade, 12 meses. E quais são as exceções aqui, gente? Quando for acidente, tá? Acidente de qualquer natureza. Quando a gente fala em acidente de qualquer natureza, a gente está querendo dizer que pode ter sido um acidente de trabalho ou não, tá? Nesses casos aqui, não precisa de carência. E também não precisa de carência os casos de doenças graves, tá? Que estão elencadas lá no rol e entra como, por exemplo, a neoplasia maligna, o câncer, tá? Ele entra como doença grave também que isenta da carência, tá? Então aqui quando a gente fala então de benefício por incapacidade, aposentadorias, aqui entra, gente, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, elas têm também carência de 180 meses. Lembrando que carência é diferente de tempo de contribuição e a gente já vai entender por quê, tá? Mas regra geral das aposentadorias, então, é 180 meses de carência. Auxílio reclusão. O auxílio reclusão tem muito estigma em cima desse benefício aqui, né? Que muitas pessoas acabam não compreendendo. Mas o auxílio reclusão, para que os dependentes do recluso possam ter direito a esse benefício, ele precisa também ter cumprido uma carência de 24 meses, tá? Então, o recluso, ele tinha que estar na qualidade de segurado e ter ao mínimo 24 meses de contribuição sem ter perdido a qualidade de segurado, tá? Então, é bem interessante isso aqui também. A questão do auxílio maternidade, do salário maternidade, o STF decidiu recentemente que não precisa de carência, basta a gestante estar na qualidade de segurado. Então, basta que ela tenha ali ao mínimo uma contribuição, tá? E ela já consegue ter direito ao salário maternidade. Benefícios que não exigem carência, pensão por morte não precisa de carência, tá? O salário maternidade eu já comentei com vocês, os benefícios por incapacidade em caso de acidente e também de doença grave, tá? Então esses benefícios não precisa de carência. E por que eu falei para vocês que a carência, ela é diferente do tempo de contribuição? Tem alguns períodos que contam para tempo de contribuição, mas que não contam para carência. E quais períodos são esses? Todo período que houve indenização de período, então eu vou reconhecer um período que eu trabalhei lá atrás, enfim, indenizei esse período, estou indenizando agora esse período. Então, todo período que for indenizado
a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele pode contar para tempo de contribuição, mas não vai contar para carência, tá? Então a gente tem que tomar cuidado aqui, porque a aposentadoria, por exemplo, vamos supor que um segurado, ele atingiu os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, um homem, antes da reforma da Previdência, tá? E aí ele tinha já 35 anos de tempo de contribuição. Mas aí quando foi ver, ele não tinha o quê? 180 meses de carência. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que não conta para carência, período rural anterior a novembro de 1991. Então ele não vai contar para carência, ele vai contar lá para aposentadoria híbrida, ele vai contar como tempo de contribuição para aposentadoria por tempo de contribuição, mas ele não vai contar como carência, tá? Outro período rural, mesmo que foi após novembro de 91, mas que foi indenizado. Então, o período posterior, ele precisa ser indenizado para contar como tempo de contribuição para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Isso é assunto de um novo vídeo, tá? Mas, em regra, a gente já traz aqui para vocês que esse período, mesmo quando indenizado, ele não conta para carência. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição, a pessoa ela vai utilizar o tempo rural e o tempo urbano. Um exemplo, tá? Ela vai utilizar o tempo rural e o tempo urbano. Ela precisa ter de tempo urbano em dia, sem ser indenizado, ao menos 180 meses, tá? Que é o período de carência. Mais uma informação aqui importante. O período que a pessoa ele estava recebendo auxílio acidente, o auxílio acidente, a gente sabe que é um benefício que o segurado ele pode receber e continuar trabalhando. Se ele não estava trabalhando, o período que ele recebeu auxílio acidente não vai contar como tempo de contribuição, como carência, tá? Então ele não vai contar como carência. A gente viu também que ele não conta para a qualidade de segurado. E agora que você descobriu o que é carência, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Se você sabia desses benefícios aqui que exigiam carência ou não, e se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também. Eu sou a Prof. Juvanço, Descomplicando o Direito Trabalhista e Previdenciário. Não esquece de deixar a sua curtida aqui no canal, de se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau!